Olá, meus amigos, graças a Deus, hoje eu quero falar acerca de algo muito importante, sobre estratégia. Como é uma estratégia no mundo espiritual que leva muitas pessoas ao sofrimento, à amargura, à dor. E talvez agora eu esteja falando com pessoas que estão passando por esse tipo de dificuldade. Bom, a palavra de Deus fala sobre a estratégia de Satanás. Como que ele age? Pastor, o senhor acredita mesmo que existe o demônio, Satanás? Sim, existe. Assim como existe o bem, existe o mal. Assim como existe a saúde, existe a doença. E assim como existe o céu, existe o inferno. E o rei do inferno é justamente Satanás e seus demônios, que vêm tentando arrebanhar o povo de Deus, tentando levar o povo de Deus ao sofrimento. E as pessoas não percebem isso. Você sabe que o mundo ele é muito atrativo. Tudo no mundo é atrativo. Você não vê coisa feia no mundo, não é verdade? O mundo te apresenta belezas, coisas maravilhosas. Para você ter uma ideia, é como um político. Você já viu o político, o que ele faz quando ele quer ganhar o seu voto? Ele se pinta o homem mais bondoso, mais caridoso, o homem mais carismático. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou dar isso, eu vou melhorar seu bairro, eu vou fazer aquilo outro. Mas quando ele ganha lá a eleição, qual foi o político que voltou lá na sua rua para tirar aqueles buracos, para resolver aquele problema de saneamento básico? Qual foi o político que foi lá para resolver o problema na escola? Qual foi o político que foi lá para trazer segurança? Nunca mais ele volta. Mas, passados 4 anos, ele volta lá de novo. É uma estratégia. Isso é uma estratégia. E assim também é Satanás. Ele tem as suas estratégias para levar as pessoas ao sofrimento. Você sabia que Satanás, o maior prazer dele é quando ele consegue destruir uma alma, quando ele consegue destruir um ser humano. Mas por quê, pastor? É simples você entender. Nós somos a imagem e a semelhança de quem? Nós somos a imagem e a semelhança de Deus, não é verdade? Seja sincero. Então, nós fomos criados para o bem ou para o mal? Nós fomos criados para estar com Deus ou para viver longe de Deus? Veja lá no Jardim do Éden, quando Deus criou primeiro os céus e a terra, preparou todas as coisas, depois então ele criou Adão, a sua imagem e a sua semelhança, e criou para ele também uma companheira, uma auxiliadora que foi tirada da sua costela. Uma costela de Adão se tornou aquela mulher chamada Eva, para que viesse trazer alegria, paz, fosse estar sempre junto com Adão, né? E você sabe que tem momentos na vida que a gente precisa muito de uma pessoa fiel, uma pessoa honesta ao nosso lado, não é verdade? Muita gente diz assim, por trás de um grande homem está uma grande mulher. Não, é o contrário. Quando existe um homem bem-sucedido, do lado dele, tem uma grande mulher. Porque quando a mulher ela quer levantar um homem, ela levanta. Mas quando ela quer derrubar também, não tem jeito. Então, para você ter uma ideia do que vou lhe falar agora. Olha só, em Mateus capítulo 12 e o versículo 43, diz assim: quando um espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa, donde saí. E tendo voltado, a encontra
vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando ali habitam, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. Olha que coisa. Então você percebe como é a estratégia do inimigo. Pastor, mas como que um espírito imundo pode entrar na vida de uma pessoa? Eu vou te explicar para você entender melhor. Quando Adão e Eva foi criado perfeito ou foi criado doente, criado cheio de problema, foi amaldiçoado por si mesmo, não é verdade? A partir do momento que Adão ele pecou contra Deus, ele foi expulso do jardim do Éden e, consequentemente, ele começou a receber sobre si a imperfeição, a doença, a tristeza, a angústia, a malícia, a maldade, porque o Espírito entrou nele. E, na verdade, nós somos fruto do pecado, né? Mas quando é que nós não temos pecado? Quando é que nós não andamos errado? Quando nós estamos na presença do Pai, quando nós aceitamos Jesus, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então veja, esse espírito imundo, quando ele sai de uma pessoa, quando a pessoa vai até a Cristo, quando ela clama a Deus, quando ela busca a presença de Deus e ela recebe a libertação, aquela pessoa volta a ter a paz, volta a ter alegria. Quantas pessoas chegam na igreja doentes, enfermos, sofrendo, gemendo, com problema disso, problema daquilo, desempregado, passando fome, com tantos problemas. E ali ela ouve a palavra de Deus e ela então abre o coração, Jesus entra na vida dela, ela é liberta, ela é transformada, não é verdade? Aí, o que acontece? A maioria recebeu a bênção, recebeu o milagre, conseguiu o trabalho. Sabe o que ele faz? Ele sai, nunca mais ele volta na igreja. Até que a situação aperta pior do que estava antes. Aí ela volta pedindo a Deus misericórdia. Oh Deus, me cura, me liberta, me transforma. Esse é um processo que muitos passam. Mas aí o que acontece? Quando a pessoa ela busca a Deus, ela se liberta do mal, então, naturalmente, aquela pessoa está aqui, enquadrado nessa palavra, varrida, vazia, varrida e ornamentada. O que é essa casa? Essa casa é a sua vida, é a sua alma, está feliz, está tranquilo, mas ela precisa ser preenchida. Ela precisa ser preenchida com o poder de Deus. Sem o poder de Deus, não vai acontecer coisa alguma, porque ela vai estar exposta, né? Imagina você saindo debaixo da chuva sem um guarda-chuva. Você vai se molhar, é ou não é? É um exemplo assim simples, mas você vai entender. Quando você sai no tempo e você não tem um guarda-chuva, o que acontece? Você se molha. Então, você foi liberto, você foi curado, você foi abençoado. Aí vira as costas para Deus e vai embora. Vai viver a sua vida. Aí o que acontece? Você não está protegido, você está sem a armadura, você está sem a proteção. O que acontece? O mal, ele diz a Bíblia que então voltarei para minha antiga casa. E voltando para casa, traz consigo 7 espíritos piores do que ele. Então imagina o estado que essa pessoa vai ficar a partir do momento em que ela não tiver a proteção de Deus. Basta se dizer que aquele que está firme com Deus,
ele é abençoado constantemente, passa por luta, passa por certos aperreios, mas ele é de Deus e a proteção de Deus está sobre ele. Lembra do guarda-chuva? Ele está com guarda-chuva. A chuva vem, mas não molha ele, entendeu? Ou seja, quem tem o escudo da fé, que é o Espírito Santo, a palavra de Deus no coração, ele anda com Deus, então ele pode até ser respingado por alguma coisa, porém ele não vai ser atingido. Por quê? Porque Deus está com ele, Deus estará protegendo, Deus estará guardando aquela pessoa 24 horas por dia. E é isso que Deus quer fazer na sua vida, quer fazer na sua casa, na sua família, não é verdade? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Você que é jovem, né? Você que está sofrendo, passando por uma dificuldade, eu conheço pessoas que disseram, não, eu vou sair de casa, vou me casar para ser feliz, vou ter minha casa, vai dar tudo certo. E no início deu. No início correu tudo bem. Casou, prosperou, teve filhos. De repente, as coisas mudaram. O marido começou, não, eu vou ali tomar uma cervejinha. Começou com uma, passou para 2, 3, meia dúzia, 10, 20. De repente, aquele marido que era um exemplo, ele era um exemplar. De repente, agora ele passa a vir para casa bêbado, carregado, brigando com a esposa, maltratando, batendo na esposa, espancando os filhos. E os filhos, consequentemente, vendo isso, o que acontece? Acaba criando um trauma, revolta, e acaba também fazendo, bom, se meu pai faz, eu também vou fazer. Não é verdade? Outros vão para a prostituição, outros vão para as drogas, e assim a pessoa ela vai se afundando. Lembra que eu falei no início? Um corpo vazio, um corpo sem a plenitude de Deus, um corpo sem a presença de Deus, está vazio, ele não tem proteção. E todo aquele que não tem a armadura de Deus, ele estará propenso a ser atingido a qualquer hora e a qualquer momento. Quando você menos esperar, acontece. E aí você diz, meu Deus, mas logo eu, que sou uma pessoa boa, que ajudo todo mundo, que faço bem para todo mundo, e está me acontecendo tudo isso, o que eu fiz de errado? De repente você não fez nada de errado, mas você esqueceu uma coisa, você se esqueceu de se blindar, de se proteger, né? Você esqueceu de buscar o mais importante, não é a riqueza, não é o dinheiro, não é a casa, né? Não é aquele carrão, porque tudo isso passa. Você pega um carro novo agora, chega ali na esquina, você bate e se acaba, acabou, não é verdade? Mas quando você tem a presença de Deus, o poder de Deus na sua vida, aí é diferente. Então, você pode passar por qualquer situação, por qualquer problema que vier, mas você sempre vai estar de pé e vai vencer essa batalha. Para finalizar, eu quero dizer para você, justamente aqui, Mateus capítulo 12 e o versículo 43. Quando um espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Lugares ermos, vazios, né? Por isso diz, voltarei à minha casa, donde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. O que é uma casa vazia? Uma casa sem proteção. O ladrão vai entrar, não tem proteção. Depois ele disse varrida. O que é uma casa varrida? Uma casa limpa. Aquela pessoa que era doente, que era enferma, aquela pessoa que estava sofrendo, aquela pessoa que estava passando por tantas dificuldades,
agora ela está, né, foi liberta, foi transformada, foi para a igreja, buscou a Deus, buscou o poder de Deus, mas só buscou para resolver aquele problema. Ela não buscou uma blindagem, ela não buscou a proteção total de Deus, então ela está propensa a sofrer. Vazia, varrida e ornamentada. O que é uma casa ornamentada? É uma casa bonita, uma casa toda pintada, uma casa com os móveis, né? Uma casa que você chega, você sente aquele cheiro gostoso, você sente bem, você senta naquele sofá e ó, que beleza, graças a Deus, há uma alegria dentro de você, entendeu? Então, quando Satanás, aquele espírito que saiu, que foi embora, mas se ele voltar e encontrar nessas condições, aí diz ele, por isso voltarei para a minha casa de onde saí. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando ali, habitam. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. Uma geração que não crê em Deus. Uma geração que não tem estrutura espiritual. Muitas pessoas preferem o mal do que o bem. Quantas pessoas, se você fala para eles, quer uma oração? Já aconteceu de oferecer a oração, a pessoa sofrendo, a pessoa está gemendo, a pessoa não está bem. E eu chegar e dizer assim, olha, você quer uma oração? Você quer uma ajuda? Eu quero jejuar. Eu assim, não. Olha, vai na igreja hoje porque eu vou estar lá te esperando. Ah, não, porque hoje eu estou muito ocupado, eu tenho muita coisa para fazer. No outro dia, e aí, fulano, vamos lá? Não, infelizmente, olha, eu assumi um compromisso. Ou seja, a pessoa está sempre protelando para não ir. E é nessas horas, quando ela pensar que não, ela pode cair e não se levantar mais. Pode cair e não se levantar mais. E quantos estão vivendo assim? Então, aquele espírito que saiu, entrou através da doença, da dor, da enfermidade, aparentemente parece normal. Todo mundo sente dor, todo mundo tem isso, todo mundo tem. Aparentemente sim, mas existe tipos de doença que remédio não resolve. Médico não encontra, faz exame, mas eu estou sentindo, doutor, eu estou passando mal, eu estou sofrendo, faz os exames e não aparece nada. E o médico diz, olha, você está com problema, você não tem nada, mas eu tenho, você está sentindo. Mas aí o médico, não, olha os exames aqui, eu fiz exame de sangue, fiz exame disso, daquilo. Entende o que eu estou falando? Então, esse tipo de doença, ela é espiritual. E tudo que se torna espiritual na nossa vida só se sai, só se liberta pelo poder de Deus. Sem o poder de Deus, não adianta que não vai sair, vai continuar ali. Mas tem pessoas que preferem morrer, tem pessoas que preferem, gemer 24 horas por dia, mas ela diz, não, na igreja eu não vou não. Ah, na igreja eu não vou. Tá bom, fazer o quê? Né? A gente quer ajudar. Pior que a gente acaba sofrendo junto com a pessoa, porque a gente olha e vê que a pessoa, aquela doença, aquele sofrimento, não é algo normal, não é algo natural, é algo espiritual. Quem é da fé sabe disso. E aí o que acontece? A pessoa vai sofrer amargamente. Mas aquele espírito que saiu, voltou, encontrou tudo bonito, sem proteção, ele entra e vai destruindo tudo. Agora, aqui a Bíblia diz que quando ele sai e quando ele volta, ele traz quantos junto com ele? Mais 7. Então, se o estado da pessoa com um espírito já era ruim, imagina com mais 7. 7 com mais 1, 8. Então, são 8 espíritos agindo ali, destruindo a pessoa.
Não fique parado, não fique dando margem ao inimigo, não aceite a derrota, não aceite essa dor que está no seu corpo, esse mal que te acompanha. Ah, mas o fulano tinha, o ciclano tinha, o meu pai morreu com isso, a minha mãe morreu, meu irmão morreu. Olha, você não tem que morrer com isso, você não tem que sofrer, você só vai sofrer se você quiser, mas se você não quiser, você vai ser liberto, você vai ser curado deste mal que está destruindo a sua vida. Pense bem no que eu estou lhe falando, tá certo? Que Deus possa te abençoar. Bem, eu quero dizer para você que daqui a pouco nós vamos estar orando por você. E aqui, ó, vai ficar aqui, né? Nos comentários, por gentileza, coloque os nomes da sua família, dos seus amigos, de alguém que você vê que precisa. Se você é uma pessoa de Deus, se você é uma pessoa que ama os seus semelhantes, coloca o nome dele aí nos comentários para a gente orar. Eu tenho prazer de orar, porque eu sei que a sua vitória é minha vitória. Qual pastor que tem prazer de ter uma igreja doente? Qual pastor que tem prazer de ver o povo sofrendo? Não é verdade? Eu não quero ter isso. Eu quero ver o povo abençoado. Então aí nos comentários você coloca os nomes dessas pessoas que precisam, que necessitam de oração. Pessoas que não dormem, têm insônia, calafrio, arrepio. Coloca o nome para a gente orar, tá bom? Outra coisa que eu vou te dizer, olha, aqui do lado aqui, ó, nós vamos colocar aí, você vai dar um like, se inscrever no nosso programa, né? E aperta o sininho, pronto, você está inscrito. Quando você se inscreve, não paga nada, é de graça, você nos ajuda a trabalhar. Eu tenho falado muito isso. Eu quero ver você abençoado. Eu quero ver a sua casa transformada. Eu, pastor Jorge Lopes, estarei ali na igreja Ministério da Fé, em Santo Amaro, no bairro Santo Amaro, na rua dos Casados, 388, Recife, Pernambuco. Esse endereço, ele fica próximo ao Shopping Tacaruna. Você é o meu convidado todo especial, tá certo? E os cultos, às quartas e sextas, às 19 horas. E aos domingos, às 18 horas. Eu quero estar orando e clamando a Deus por você. Na quarta-feira, oramos pela saúde. Na sexta-feira, pela libertação. No domingo, buscando o Espírito Santo. Tá ok? Vamos falar com Deus agora? Vamos entrar na presença de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu elevo a Ti a minha oração em favor dessas pessoas que estão sofrendo, que têm sido vítima da macumbaria, da feitiçaria, da bruxaria, da inveja, do olho grande. Liberta esta pessoa, dá ela força, saúde e vigor para que ela chegue até a igreja. Ah, Jesus, visita também clínica, hospital, presídio, aonde quer que tenha alguém sofrendo, que esta pessoa ela seja curada, ela seja liberta, abençoada. Abençoe também aqueles que estão inscritos no canal, abençoe a vida deles, a família, abençoe o empresário, também o trabalhador, abre portas para o desempregado, dá saúde a essas pessoas e que elas sejam transformadas pelo poder do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Pense bem, tudo que eu te falei hoje é para o seu bem, tá certo? Fique com Deus. Até lá.